Esse dia histórico. Vem o grande dia do estádio Mário Filho. A massa... É fazer isso aqui, ó. Que isso? Porque eu gosto tanto do Nelson Rodrigues. Dizer o seguinte, a bola bateu no peito de ébano do Pelé. 3 anos. Peraí, agora escala o Fluminense de 64 aqui, por favor. Escalo. Só que o fenômeno PVC criou uma geração de imbecis. O jornalismo esportivo no Brasil, se a gente fala da ligação com o futebol, no começo tem uma parceria, né? Tinha o Mário Cardim, que era da turma do Charles Miller, um cara que teoricamente trouxe o futebol para o Brasil, né? Ele é o nosso mito fundador, vamos dizer assim. O futebol já era praticado por aqui, mas ele é o responsável pela popularização. E o Mário Cardim trabalhava no estado de São Paulo, tinha interesse em desenvolver o futebol, então começa com ele ali, né? E com o grupo de amigos que se reunia na Rotisserie Sportsman, a traçar estratégias para popularizar o futebol. A partir daí, eu acho que assim, um jeito resumido de contar essa história é focar nos veículos, né? Quem é que conta um jogo de futebol? Se a gente pega o jogo de futebol como esse eixo, né? Quem é que conta para as pessoas o que aconteceu? O começo de tudo é quem foi ao jogo, né? Depois vai lá e comenta. Quando você tem o interesse dos veículos de comunicação, o jornal é o responsável por contar o jogo. Então, a linguagem que se criou no Brasil para tratar de um jogo de futebol, ela é primeiro do jornalismo escrito, né? E aí tinha muitas liberdades para tratar disso, porque só tinha as testemunhas oculares, né, que foram ao estádio, e as outras só vão saber do que aconteceu pelo jornal. Entra o rádio, que começa a contar como é o jogo no momento em que ele está sendo realizado, e só depois chega a televisão. Cara, assim, era uma forma diferente de mostrar o jornalismo, porque principalmente antigamente não tinha tanto a televisão, tinha muita gente que acompanhava futebol pelo rádio, né? E o rádio ele tem uma forma diferente, porque a pessoa ela não está vendo o jogo. A partir do momento que ela não está vendo, o locutor esportivo ele tem a missão ali de criar na imaginação da pessoa como foi o jogo, como é futebol jogado. O Atlético com 2 ônibus na área, em cruzamento do Rodinei. Pedro! Sensacional! Pedro! Sensacional! Centroavante craque! Pedro! Carimbou hoje o passaporte! Tu vai pra Copa, meu parceiro! Tu é bravo demais, cara! Que golaço histórico! Pedro! Deixando de estar colocado agora o garotaço da 7. Ele vem, o craque da camisa 7 é o Everton Ribeiro. Linda jogada! Cruzou na boca do gol, complemento, guardou! Nelson Rodrigues, ele é um homem de jornal, ele é um literato, né? Eu escrevo no Globo 2 crônicas. Uma, As Confissões de Nelson Rodrigues. Outra, A Sombra das Chuteiras Imortais, crônica esportiva. No Jornal do Esporte, eu escrevo também uma crônica diária, geralmente sobre futebol. Essa é a minha atividade obrigatória, isso é o mínimo que eu posso fazer. Que vive o momento da explosão do rádio e depois se incorpora às transmissões de televisão, não das transmissões de jogo, né? Mas ele faz parte da resenha Facite. Então ele é um cara que trafega por todos esses veículos, ele pega toda essa evolução, mas acho que o que ele traz de mais importante é um texto jornalístico com muitas características literárias. O Brasil não tem
só o rei. Nós demos a Pelé um título que, a rigor, também seria de Garrincha e também seria de outros. O Brasil tem uma fábrica de reis, é só querer e os reis vão Eu acho que o Nelson borbulhar. tinha essa pegada muito do que o rádio fazia. Então, aquela cena toda descritiva e tudo mais, eu acho que era muito por conta da época que ele trabalhava, da época do jornalismo esportivo naquele momento, porque como não tinha tanta imagem, a galera, o público, né, assistia o jogo de acordo com o que era descrito. Então tinha que realmente ser mais detalhado, uma visão mais bonita, né, do jogo. E acho que por isso... Nunca foi pelo número de chute a gol. Sabe por que as pessoas se apaixonaram pelo futebol no Brasil? Porque o Nelson Rodrigues fazia uma crônica no jornal lá e dizia o seguinte: a bola bateu no peito de ébano do Pelé, escorreu por suas grossas coxas negras e com seu pé direito chutou. Isso fez as pessoas se apaixonarem por futebol, Sim. cara. Com uma autoridade irresistível e fatal. Ele é um rei. Não sei se Rei Lear, se Imperador Jones ou um monarca etíope. Racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Eu não saberia medir, mas que tem, é claro que tem. Primeiro porque ele é de uma família diretamente envolvida na popularização do futebol. O irmão dele, o Mário Filho, dá nome ao Maracanã, teve uma carreira no Jornal dos Esportes, enfim, criou Jogos da Primavera, criou o desfile das escolas de samba também, né, fora do universo do futebol. Então o Mário Filho era um cara interessado em transformar o futebol nesse fenômeno que ele acabou realmente sendo aqui no Brasil. O que falar de Mário Filho, esse ícone da crônica esportiva e com diferencial, usava muito bem a palavra do povo. As pessoas que conviveram com meu avô disseram várias vezes que meu avô foi o grande responsável pela mudança da crônica antiga, porque antigamente, antes dele assumir o esporte, o futebol em geral, o jogador era tratado como marginal, como um bandido, quer dizer, não se falava no jogador, e sim nos dirigentes, essas coisas todas. O jogador era uma coisa que passava assim ao relento e ficava, ninguém tocava. O Nelson está envolvido até familiarmente nesse processo. Agora, eu acho que ele tem um papel mais importante, talvez, na criação da mística do futebol, né? Eu uma vez escrevi uma coluna no Globo dizendo que Nelson Rodrigues e Mário Filho inventaram o Fla-Flu, não só por um ser Flamengo e o outro ser Fluminense, mas porque o Mário Filho tinha todo o interesse no impacto esportivo, né, em encher o Maracanã, e o Nelson Rodrigues tinha interesse em tratar aquilo como algo que nasceu 40 minutos antes do nada, que né, resolvido numa esfera sobrenatural. Então eu acho que ele tem esse impacto muito importante na construção de um jeito de ver futebol no Brasil. E o Flamengo, hoje o rubro-negro, por onde vai, arrasta multidões fanatizadas. Há quem morra com seu nome gravado no coração à ponta de canivete. Para ele vender o futebol para a galera, às vezes ele fazia uma descrição para a gente assim que está assistindo o jogo pela TV. Às vezes é uma jogada normal e é tão diferente porque quando a gente vai acompanhar uma mesma jogada narrada pelo locutor da rádio e contada pelo narrador da TV, às vezes a mesma jogada tem uma emoção totalmente diferente. Meu avô, diferentemente do irmão, do Nelson Rodrigues, Nelson era aquele que imaginava, flutuava em cima do jogo. Meu avô não, meu avô já era um cronista direto. Fatos. Ao contrário do Nelson, que dizia, se os fatos estão certos, dane-se os fatos. Eu gosto muito de contar a história de uma pesquisa que eu fiz quando o futebol estava completando 100 anos de chegada ao Brasil, e a gente trabalhava no Jornal Globo, e aí a gente foi pesquisar lá, jornais antigos, descrições de jogos, e tinha uma descrição de uma falta cobrada pelo Jair Rosa Pinto. A falta não pode ter sido cobrada daquela maneira, né? Explicando rapidamente, ela teria feito a curva na barreira, né? Contornado a barreira, depois ido para um canto do goleiro, e quando o goleiro foi para aquele canto, ela foi para o outro, né?
Fisicamente, nem com a Jabulani isso aconteceria. Imagina com aquelas bolas de capotão daquele tempo. Mas era um jeito poético de contar. O Nelson não queria abrir mão desse jeito de contar, né? Que ele tratava até como shakespeariano, né? Ele diz que na mais abjeta pelada tem muito de Shakespeare. Então, ele queria que o futebol continuasse sendo contado, não necessariamente pelo que foi visto em campo. Nelson Rodrigues costumava dizer: se os fatos estão contra mim, pior para os fatos. O que importa é a interpretação do fato, é a versão do fato. Por isso é que o Nelson Rodrigues costumava dizer que o videotape era burro. E o Nelson Rodrigues queria que a realidade se lixasse. Era pouco que importava para ele. Por quê? Porque o futebol é uma paixão. E o Nelson Rodrigues, ele vivia sob o signo da paixão, sobretudo no futebol. Só que ele passa por todas essas fases, do jornal, do rádio, da televisão. Então, mesmo quando a imagem já está lá para mostrar que pode não ter sido exatamente como ele está falando, não interessa. Ele quer ver esse lado místico. Aí, de repente, aconteceu um corte no Brasil chamado PVC. A gente vai ser muito forte, pode ter certeza disso, que vai ser jornalismo 24 horas por dia. Essa que vai ser a grande diferença, você não vai perceber só hoje não. Hoje é só o pontapé inicial. O PVC, o Paulo Feliz Coelho, ele nasce com o futebol já instalado na televisão. O PVC é um corte no jornalismo esportivo brasileiro, porque o PVC chegou com números, estatísticas e análises. A questão do número de faltas, o Fluminense de 64 era um time que jogava por uma bola. Parece que isso nasceu na semana passada e não nasceu. Se o futebol feio tivesse nascido semana passada, o São Paulo não tinha ido ao Mineirão em 77 e ganhando do Atlético com o Neca quebrando a perna no Ângelo. Então, eu acho que o que mais chama a atenção do PVC é a questão dele ter um número ali na memória. Por exemplo, eu uso bastante, só que eu tenho a planilha, eu tenho os dados no computador, então eu consigo usar isso para alguma coisa específica, ou então uma matéria que eu fiz recente e eu vou precisar falar dela, como está fresca na memória, aí é tranquilo. Só que o que mais chama a atenção do PVC, para mim, na minha opinião, é a questão dele lembrar de muita coisa, dele ter essa informação, conseguir guardar na cabeça. Peraí, agora escala o Fluminense de 64 aqui, por favor. Escalo. Castilho, Carlos Alberto, Pinheiro, Procópio e Aldair, Denilson e Oldair. Aí o ataque mudava, mas era Jorginho, Amoroso... Jorginho, Ubiraci, Amoroso e Gilson Nunes. Ou Amoroso, Ubiraci, Joaquinzinho e Gilson Nunes. Mais preciso aqui, que o Amoroso muitas vezes jogava na ponta direita. O Amoroso, tio do Amoroso, grande atacante da seleção brasileira nos anos 90. Campeão da Um dia eu vou ter um filho assim. Um dia eu vou... Eu acho assim, tem muita gente que enxerga o PVC pela questão dos números, da memória, e... eu conheço pessoalmente, né, converso sobre jornalismo com ele, e eu acho que essa talvez seja uma visão meio equivocada. O PVC é um cara muito ligado aos preceitos do jornalismo, a fazer jornalismo na sua essência. Então é um cara que liga para todos os assessores de imprensa de todos os clubes, que busca informação onde ela está, que conversa com a fonte, que checa informações. Então, isso me parece muito mais importante na visão jornalística do PVC do que essa questão dos números. Essa questão dos números, da tática, da escalação, isso tudo para ele é recurso. Qual o seu time? Você revela seu time? Eu digo que eu não digo meu time nunca, a não ser quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta. Nesse caso, eu exerço a primeira missão da minha profissão. Dou a informação certa. No ar ou fora do ar, eu dou a informação certa. E qual é o seu time? Palmeiras. Show. Acho que hoje em dia já tem muito mais PVCs por aí por conta disso, então ele realmente desbravou o jornalismo. Eu acho que o PVC ele não é o cara que só usa números, ele tem o embasamento ali teórico, técnico, que ele consegue usar. E eu não tenho nada contra ele, eu acho que era importante. Era importante agregar ao lúdico alguma coisa de análise técnica. Eu adoro o número. Tá bem, eu só também. Não posso sobrepor, ao lúdico. Só que o fenômeno PVC criou uma geração de imbecis que estão
jornalismo esportivo brasileiro e fazendo as pessoas não terem mais interesse de futebol, cara. Nós temos hoje uma geração de novos jornalistas esportivos que baseia qualquer análise de futebol em números, em dados técnicos. Que o Brandinho jogou por aqui. E aqui ficou o Carlinhos Paraíba, marcando o Alessandro, o Rodrigo Souto pegando o Paulinho. Às vezes sobrou o Moraes aqui atrás. Quando o Rodrigo Souto voltava para pegar o Moraes aqui, aí abriu o corredor para o Alessandro jogar por aqui, que é um caminho que o Corinthians tem para o segundo tempo. Você vê, e eu percebo que tem escolas de comentarista esportivo. Então tem o cara que é mais ali da paixão, do fervor, tem o cara que é mais do achismo, e tem a sua escola que às vezes me lembra muito o do PVC, o PVC também traz muito número, acho que o próprio VCR também traz muito número. Rafael Oliveira, Rafael Rezende, que hoje tá no Botafogo. Né? E cara, é muito difícil você ver isso no futebol, né? A relação com estatística, e é uma coisa que a gente tá evoluindo, né? Porque em outros esportes é bizarro. Você vê uma cobertura americana de NFL, de NBA, de beisebol é sinistro. De beisebol, os caras é louco. Moneyball, né? É. E qual que é a treta da galera com a estatística no futebol, velho? Eu acho que é assim, cara. Não conheço, não sei, logo não gosto. É mais ou menos isso, assim. O cara acha que você tá tornando aquilo uma ciência, mas não é. De novo, você pode espernear, não gostar, mas os números estão ali. Dizer que o PVC tá formando uma turma de imbecis, novos imbecis, eu acho que ele só quis polemizar, mas eu entendo o ponto dele, mas eu acho que não está se formando isso, porque o jornalista que está prestando atenção mais no dado, mais na informação, na verdade ele vai ter mais elementos para poder fazer a sua análise, para poder mostrar para o público o que aconteceu na partida, o que aconteceu com aquele time. Não tem. Então, assim, tem algumas coisas. De novo, o imponderável tá lá. A ludicidade, ela tá lá. Assim, o valor do gol, ele é o mesmo. Mas o gol do Maradona contra a Inglaterra, driblando todo mundo, depois da Guerra das Malvinas, tem outro peso. É óbvio, eu não sou idiota. O gol do Pelé, na final da Copa de 58, ele é um gol igual a qualquer outro, do ponto de vista numérico. Mas simbolicamente, ele não é. Ele é um gol que entra pra história, dependendo da maneira como é o gol, ele é um gol que destrói a confiança de um zagueiro. Tudo isso, mas você também tem como medir. E os caras medem, tanto que os times têm psicólogos, e você às vezes consegue controlar isso, às vezes não consegue. Mas é melhor você ter as ferramentas para tentar controlar isso do que não ter. Do que achar que tudo é simplesmente um conglomerado de aleatoriedade. Que não é. Então, assim, eu me assusto muito quando as pessoas têm esse ódio ao conhecimento, sabe? Mas uma cena que eu me lembro, que talvez ilustre isso que a gente está falando, foi um dia que a gente começou a conversar sobre público no Campeonato Brasileiro, que é um tema que é muito importante para ele, e ele começou a dizer, olha, nos anos 70, a gente fica com aquela nostalgia do Maracanã com 100 e tantas mil pessoas, aquilo acontecia poucas vezes. E aí sacou o laptop da mochila e abriu uma planilha de Excel onde tinha todos os públicos cadastrados. Então, quer dizer, tem muita gente que pode pensar assim, o PVC é um cara que só liga para os números. Não, ele liga para fazer jornalismo. E são os números, as informações, os dados que sustentam isso. É porque é aquilo, né? O Nelson Rodrigues, ele viveu em um outro tempo que não existia tantos dados, tantas informações, a televisão não é o que é hoje em dia, que tem todos os jogos são transmitidos. Então eu acho que não tem muito o que é certo e errado por conta disso, porque são tempos diferentes. Eu acho que de repente se o PVC vivesse na época do Nelson Rodrigues, ele podia ter de repente a mesma pegada, a mesma linguagem, assim como o Nelson Rodrigues hoje em dia poderia ter uma outra narrativa. É óbvio que os dois têm uma linguagem própria, mas a época que vai ditar muita coisa. Então, eu acho que são duas formas válidas de fazer jornalismo e duas formas que acho que podem se complementar. Eu adoraria que o Nelson Rodrigues estivesse vivo hoje para que a gente tivesse ele e o PVC falando do mesmo jogo. Eu não entendo por que a gente só tem que ter um, né? Por que tem que ter um modelo certo e o outro está errado? Né? São duas formas de olhar para o mesmo evento e de tirar coisas muito relevantes que tem dali de dentro. Então, eu acho que a combinação é a mais importante. Eu acho que se a narrativa do Nelson Rodrigues tivesse
com os números do PVC, seria um jornalismo ainda melhor. E a mesma coisa para o PVC, se ele usasse tivesse uma linguagem parecida com a do Nelson, acho que também seria um acréscimo. Então, eu acho que os dois podem se complementar e os dois podem fazer bem ali no final para o público entender melhor o futebol. E, de novo, né, estou falando aqui também como alguém que conhece o PVC pessoalmente. Ele não prega uma forma única de fazer jornalismo. Ele tem a dele, né, mas ele acredita que outras também são relevantes. Eu compartilho dessa crença.